E eu queria, na verdade, mais do que trazer uma pregação, hoje eu creio que o Senhor tem algo para falar ao nosso coração, e eu estou aqui também para abrir um pouco o meu coração com você nessa noite. É minha primeira pregação depois que perdi meu pai. Semana passada eu tive aqui alguns minutos, no momento da condução do culto, trouxe uma breve mensagem, mas hoje é a primeira pregação mesmo, e eu queria compartilhar algumas coisas que o Senhor foi ministrando no meu coração, ao longo desses 31 dias que ele ficou internado, ao longo desse tempo que nós estávamos orando, clamando, e em muitos dias nós saímos daquela UTI felizes, porque víamos uma melhora, e dias a gente saía um pouco mais abatido, abalados, porque víamos que ele tinha tido uma piora, mas nenhum dia a gente saiu murmurando, e nenhum dia a gente saiu questionando o Senhor. E chegou no final desses 31 dias, e o Senhor recolheu ele, para a glória de Deus. Foi cumprida a vontade do Senhor, era sobre isso que nós orávamos o tempo todo: Senhor, cumpra a sua vontade. Até o último instante, nós estávamos ali testemunhando e falando para os médicos, as enfermeiras: o Senhor, Deus que nós servimos, Ele é Deus de poder, Ele é Deus que, se for da vontade dEle, meu pai vai levantar dessa cama de uma forma inexplicável. E quantos testemunhos a gente tem para contar do que o Senhor fez ali dentro? Testemunhos assim de enfermeira vir no final da visita, me chamar de canto e pedir uma oração, e ali a gente orar por ela, e a gente chorar junto. Uma das médicas, num dia que ele estava bem ruim, ela veio trazer uma notícia para a gente, de como ele estava naquele dia, e a notícia não era muito boa, mas o Espírito Santo encheu o nosso coração. Minha mãe lembrou uma palavra sobre a vida dela, ela começou a chorar, ela abraçou a gente, nós oramos com ela, ela falou como eu precisava dessa palavra hoje. Eu estava agora há pouco conversando com a irmã Silvia aqui no fundo, e ela falou algo que é uma realidade. A nossa vida, ela tem que ser vivida diante do Senhor, porque pessoas que estão perto da gente precisam receber um toque do Senhor através de nós. Tenha uma vida no altar do Senhor. A palavra fala, e o próprio Jesus diz isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A aflição, o dia mau, ele vem, não é algo condicional. Esses dias atrás eu falei aqui, algum tempo atrás, eu até brinquei e falei que a aflição, ela chega a ser uma promessa, porque ele fala: no mundo tereis aflição. Ele não fala, talvez vocês tenham. O salmista escreve: no dia da minha aflição, eu clamarei ao Senhor. Não é se um dia eu passar por aflição, mas a aflição, ela é certa. Todos nós passamos por momentos difíceis, e nós, como família, particularmente, temos passado por momentos difíceis, assim como eu sei que muitos outros aqui também têm passado, já passaram, ou irão passar por momentos de dor, momento de luto, momento de perca, momento de doença. Isso é normal na vida de qualquer ser humano. E eu queria começar essa nossa mensagem de hoje lendo com você um texto que está lá em Apocalipse capítulo 22, do 1 ao 5, Apocalipse 22, do 1 ao 5. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos lhe servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor, o Deus, os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia. Quem que vai estar lá vivendo tudo isso? Amém? Só aqueles que vão viver tudo isso. Dê um brado de glória aí bem forte. Aleluia. Haverá um tempo, meu irmão, onde não haverá pranto nem dor, onde a gente vai precisar usar lâmpadas, porque o sol da justiça vai brilhar sobre nós. Um tempo ali onde fala que não haverá dor, não haverá choro, não haverá nada disso.
E a palavra nos ensina também em Apocalipse que o Senhor Ele é adorado 24 horas por dia, o tempo todo. O tempo todo no céu há uma canção entoando: Santo, Santo, Santo. Isaías capítulo 6 ele fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. João relata que ele vê os 24 anciãos, os seres viventes, adorando ao Senhor e dizendo que Ele é santo, que digno é o Cordeiro de abrir o selo. E nós vemos o nome do Senhor sendo exaltado e adorado o tempo todo nos céus. E um dia nós estaremos lá, face a face com Ele, aos pés do trono do Senhor, adorando a Ele, vendo a face do Mestre, adorando a Ele 24 horas por dia. E num tempo onde não haverá pranto, não haverá dor, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá mais morte, a gente vai adorar Ele leve. Eu quero que você perceba algo que eu vi a Dani Bravo, do Ministério Os Bravos, dizendo esses tempos atrás, e aquilo caiu no meu coração, e eu guardei aquilo no meu coração. Eu queria que você percebesse, meu irmão, que o único momento da sua história, que você tem o privilégio, a oportunidade única de adorar a Deus em meio à dor, é agora. Vai haver um tempo onde a gente vai adorar Ele de forma leve. Ontem nós estávamos aqui ministrando adoração, o Senhor trouxe isso no meu coração, e naquele momento eu falei: Senhor, eu quero falar sobre isso amanhã. Haverá um tempo onde você vai adorar o Senhor sem dor nenhuma, sem preocupação nenhuma. Você vai estar aqui, não vai estar como no culto de domingo, você está aqui adorando ao Senhor, levantando suas mãos, derramando na presença dEle, mas daqui a pouco vem um pensamento: meu Deus, tem aquele boleto vencendo amanhã, eu tenho tal coisa para resolver no meu dia, essa semana eu tenho tal coisa para resolver, eu tenho aquela audiência, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Naquele tempo não vai ter preocupação, a face do Senhor vai ser revelada para você, e nós o veremos Ele em toda a sua glória, e teremos motivos todos os dias, em todo instante, para dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas o momento que você vive hoje é um tempo único, é uma oportunidade única que você tem, que nós temos, de adorar ao Senhor em meio à dor, de entregar para Ele uma adoração, carregada talvez com lágrimas, com choro, com dor, mas dizendo: Senhor, eu estou passando por isso, está acontecendo isso na minha vida, o Senhor está vendo, mas ainda assim eu te louvarei. Ainda assim, Senhor, eu vou abrir a minha boca, eu vou rasgar meu coração diante do Senhor, eu vou derramar uma adoração do íntimo do meu ser. Nós vivemos um tempo único, onde nós podemos adorar ao Senhor em meio à dor, em meio à tempestade. No dia 17 de abril, meus pais estavam fazendo uma viagem, nós inclusive tínhamos orado por eles aqui no final de semana antes, que eles iam viajar, junto com o Luiz e a Renata, pais aqui da Gabi, do Gabs, e foram para a praia. Que coisa gostosa, né? Passar uma semana ali. E na quarta-feira, dia 17, meu irmão me mandou uma mensagem, muito preocupado, dizendo que meu pai tinha acordado com uma dor forte no peito e no braço. Ele estava levando ele para o pronto-socorro, ali em Balneário Camboriú. Naquele instante, o pessoal aqui, né, que é da intercessão, sabe, eu já mandei mensagem lá no grupo da intercessão, pedindo oração, pedindo para erguerem um clamor pela vida dele. Pouco tempo depois, meu irmão já manda mensagem falando que meu pai estava infartando. Ele foi levado às pressas para um hospital chamado Marieta, ali em Itajaí, e naquele hospital ele fez um cateterismo, na quarta-feira à tarde, logo após o almoço. Foi tudo muito rápido, e aí a gente começou a ver o trabalhar, o agir de Deus em tudo. A gente ficou pensando: meu Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse lá? Ele forte, com vida, trabalhava com oficina mecânica, serviço pesado, uma pessoa cheia de vida, de alegria. Os irmãos aqui sabem, conhecem, a maioria conhece ele, a gente convivia junto, sabe que ele tinha piada para tudo. E de repente estava lá, naquela situação. Ele voltou do cateterismo na quarta-feira, finalzinho da tarde, meu irmão ainda conversou com ele lá no quarto, e foi embora para voltar no outro dia, no horário da visita, na quinta-feira à tarde, dia 18.
Quando meu irmão chega, meu irmão e minha mãe chegam para visita, lá nessa quinta-feira, meu irmão me manda uma mensagem desesperado, dizendo, o pai está entubado, está inconsciente, está em coma, respirando por aparelhos. E a gente ficou sabendo, teve uma parada cardiorrespiratória nessa madrugada de quarta para quinta-feira, coração muito fraco, muito debilitado. E os médicos, por muitas vezes, durante esse tempo que a gente estava lá, diziam, e vários médicos já tinham dito isso para a gente, que já tinha acontecido um milagre na vida dele no dia 17, porque o médico explicou que essa veia coronária do lado esquerdo, que irriga o lado esquerdo do coração, é a veia mais importante que nós temos no coração, e quando essa veia infarta, da forma que foi o caso dele, normalmente, mais de 90% dos casos, a pessoa não chega nem no hospital, que é o que nós conhecemos como infarto fulminante. E então ele já estava ali por uma obra do Senhor, então nós críamos fielmente que o Senhor tinha um milagre para fazer na vida dele. O Senhor não permitiu que ele morresse no dia 17, o Senhor permitiu que ele chegasse no hospital com vida, e conseguisse passar pelo procedimento, manteve ele vivo todos esses dias, até o fato disso acontecer lá, nós começamos a entender que era, e realmente era um propósito do Senhor. E a gente conversava, talvez se fosse lá em Londrina, a gente ia levar ele para a UPA, e até ele ser diagnosticado, até fazer um cateterismo, até ser encaminhado, talvez não resistisse. Lá foi tudo muito rápido. Então a gente cria, não, o Senhor está nesse negócio. E a gente começou a experimentar algo precioso e maravilhoso, o cuidado de Deus. E algo que eu falei com meu irmão até no último dia, até quando a gente recebeu a notícia, um pouco antes, na verdade, à tarde, eu estava falando com ele, falei, Fabinho, se Deus levar o pai hoje, nós temos um testemunho para contar, de como Deus cuidou da gente. Desde a saída daqui, o Senhor já preparou um lugar para a gente ficar lá. A irmã Alexandra cedeu lá, tem um apartamento em Camboriú que estava fechado, estava lá para reformar, esperando para reformar. Já tinha um bom tempo que ninguém usava, estava lá parado, falou, pode ficar o tempo que vocês quiserem. E ficamos, irmãos que se levantaram para ajudar a gente em oração, irmãos que mandaram ajuda financeira, quando a gente pensava, Senhor, e agora? Né? Se passava uma semana e chegava outra, e falava, Senhor, e agora? Como a gente vai se manter aqui? Tudo é muito caro. Você vai no mercado, você gasta o dobro do que gasta aqui. Né? E aquela situação, a gente ali, e o Senhor levantava alguém para mandar uma ajuda financeira para a gente. E um dia, quando a gente estava ali, com o coração apertado, a gente recebeu uma mensagem de um irmão querido, uma irmã querida, com a palavra de conforto, como o Senhor cuidou da gente em cada detalhe, nesse tempo todo. Meus irmãos, em nada a gente se viu desamparado, em nenhum momento a gente viu assim, Senhor, e agora? A gente, às vezes vinha aquela ansiedade, mas assim, o Senhor provia, e o Senhor veio cuidando de tudo, e dentro daquela UTI, ele ficou no primeiro momento, ali na primeira passagem, 22 dias na UTI, e depois de 22 dias ele desceu para o quarto, ficou 5 dias no quarto, no 5º dia teve uma piora, voltou para a UTI, e no 4º dia da UTI, nessa segunda passagem, o Senhor recolheu ele. Mas nesse período, quantas pessoas a gente conversou ali naquela UTI? Quantas pessoas passaram pela gente, familiares de pessoas que estavam internadas, a gente teve a oportunidade de orar com pessoas ali, de levar uma palavra de ânimo, de conforto, a gente teve o privilégio de ver pessoas que a gente orou por elas, saindo da UTI com vida, bem, com saúde, pessoas que estavam até pior do que ele, pessoas que a gente tem contato até hoje, funcionários do hospital que a gente tem contato até hoje. Por que eu estou dizendo isso? Não estou falando sobre a gente, estou falando sobre o que Ele fez e o que Ele faz através de nós. Meu querido, esteja disponível sempre. Tenha uma vida no altar, tenha um coração disposto a obedecer. Nas situações que a gente vive, que a gente passa, não pergunta o porquê que você está vivendo aquilo, mas pergunta, Senhor, para quê? Qual que é o propósito disso na minha vida? Por que o Senhor está fazendo isso? Quem que o Senhor quer alcançar? Quando nós entendemos que o Evangelho do Senhor, que a nossa vida com o Senhor, não é sobre nós mesmos, mas é sobre os outros, é sobre o que o Senhor quer fazer através de nós, a perspectiva muda. O Senhor não te chamou apenas para te salvar e te levar para o céu, Ele te chamou para restaurar a sua vida, para mudar a sua realidade, sim, para te salvar, para te levar para a eternidade, mas mais do que isso, para que através de você, vidas sejam tocadas e alcançadas e libertas, e que Ele faça em outras pessoas aquilo que Ele fez em você também. E quantas coisas nós vivemos ali, nesse tempo. E eu queria falar com você um pouquinho sobre um texto muito conhecido, está lá em Jó, capítulo 1,
do versículo 20 e o 21, a gente vai ler. E diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o seu manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor o deu e o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma. No versículo anterior, no versículo 21, no versículo 20, fala ali: ao ouvir isso, Jó levantou-se e rasgou o manto. Ouvir isso o quê? Quando nós lemos ali o comecinho de Jó, a gente vê que Jó era um homem muito zeloso. Vemos que Jó era um homem muito temente ao Senhor. Jó era um homem que tinha sua vida diante do altar. A palavra fala que ele tinha um zelo tão grande, que ele sacrificava pelos filhos, pensando o seguinte: talvez os meus filhos tenham pecado contra o Senhor, até mesmo em pensamento, então eu vou sacrificar por eles. Olha o zelo desse homem, olha o temor desse homem. Mas a palavra fala que Satanás, ele chega diante do Senhor, e o Senhor fala assim: de onde você vem, Satanás? Ele fala: eu venho de percorrer a terra, de observar a terra. E Deus fala: você viu meu servo Jó? Você observou meu servo Jó? Homem temente, zeloso como ele, não, olha só, que homem de Deus, a ponto do próprio Deus elogiar ele, a ponto do próprio Deus, de certa forma, se orgulhar daquele filho e dizer: você viu aquele meu filho? E aí Satanás, ele fala o seguinte: mas também ele tem tudo o que um homem gostaria de ter. Tem uma família maravilhosa, tem bens, tem posses, o Senhor abençoa ele em tudo. Então o Senhor permite que Satanás toque nos bens de Jó, toque na família de Jó. E ele começa a receber a notícia, primeiro, que os animais foram mortos. E ele vai recebendo notícia atrás de notícia, tragédia atrás de tragédia, até chegar ao ponto que seus filhos foram mortos. E aí a palavra chega no versículo 20 que nós lemos: ao ouvir tudo isso, que ele perdeu tudo, ele se prostra e adora o Senhor. Esse texto nos mostra que você ser servo de Deus, ser um homem ou uma mulher temente ao Senhor, não é garantia que você não vai passar por tribulação. Pelo contrário, olha a vida dos apóstolos, olha a vida de Cristo, olha a vida dos homens e mulheres que a Bíblia nos traz. Os apóstolos, todos eles morreram de forma trágica, foram mortos, assassinados, exceto João, que foi o único que morreu por morte natural, exilado na ilha de Pátimos. O restante todos foram mortos por amor a Cristo. E aqui a gente vê a vida de Jó, e era um homem que tinha relacionamento com o Senhor, e no momento de dor, no momento de tristeza, no momento de aflição, a primeira coisa que o inimigo vai tentar fazer com você é abalar a sua fé e abalar o seu relacionamento com o Senhor. Você já passou por momentos assim, onde você fala: Deus, não tem nem vontade de orar, e muitos culpam ao Senhor por aquilo que estão vivendo. Ah, Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? E o seu relacionamento com Deus fica abalado. Quando nós lemos o capítulo 1 do livro de Jó, a gente vê que ele sacrificava por ele e pelos filhos. Ele tinha um relacionamento com o Senhor, o sacrifício na forma dele adorar ao Senhor, se relacionar com o Senhor, pedir perdão pelos pecados. E quando a gente começa a ver Satanás agindo contra a vida de Jó, a primeira coisa que Satanás toca, qual que é a primeira notícia que Jó recebe? Você pode depois ler o texto, que os animais foram mortos. A primeira coisa que Satanás fez foi matar os animais, porque os animais eram usados para sacrificar o Senhor. Ele tenta abalar o relacionamento de Jó com Deus, e depois vai tocando no resto. E quando ele vê que nada daquilo abalou a fé de Jó, porque Jó se prostra e adora, ele volta diante do Senhor por uma segunda vez, e fala: Senhor, então me permita que eu toque na vida dele. E o Senhor fala: você pode tocar, só não mate ele, só não tire a vida dele. Então Jó fica doente, perde a esposa, acontece mais um monte de coisa. Mas nós vemos durante todo o livro, um homem que é temente ao Senhor, adorando ao Senhor, cumprindo o propósito do Senhor. Lá no capítulo 42 de Jó, versículo 5, ele fala o seguinte: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Uma versão mais conhecida fala, né, eu te conhecia de ouvir falar, e hoje os meus olhos te veem. Sabe, muitas vezes eu preguei falando que o Espírito Santo nos conforta, nos consola, que Ele é nosso consolo, que Ele recolhe nossas lágrimas.
mas eu já tinha vivido a experiência de perder pessoas próximas, mas não tão próximo assim. E nesse momento eu experimentei esse conforto, esse consolo do Senhor. Eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra aqui no velório do meu pai, com uma força que não vem de mim, vem do Senhor, vem dEle. E a gente começa a entender que tudo vem dEle. Talvez num momento de dor, num momento como esse, a gente perceba de forma mais clara, mas quando você para pensar, meu querido, você vê Deus em tudo. O Senhor é o seu Deus nos seus melhores dias, e Ele é o seu Deus também nos piores dias. O tempo todo Ele é Deus, o tempo todo Ele é bom, e o tempo todo Ele age e opera em nosso favor. O tempo todo Ele é Deus, o tempo todo Ele é bom. Em tudo Deus tem um propósito. Tem uma frase que a Bia sempre usa, que ela fala que Deus não desperdiça nenhuma dor. Deus não desperdiça nenhuma dor. O pastor Carlito Paz, ele tem uma frase que ele fala assim, que uma ferida fechada é um ministério aberto. Você pode dizer isso comigo? Uma ferida fechada é um ministério aberto. Às vezes você passa por um momento de luta, de dor, mas você passa, Deus te dá vitória, e você é usado naquilo para abençoar outras pessoas. Você já viveu isso? Alguém já viveu isso aqui? De você, através de algo que você foi curado, Deus te usar para curar outras pessoas também? Quando eu olho para a história da minha casa, da minha família, a minha mãe foi curada do câncer. O médico chegou diante dela e do meu pai, deu 3 meses de vida para ela, no máximo. E ela está lá, firme e forte. Deus usou a vida dela para curar pessoas dentro do hospital do câncer. Meu irmão, nós temos que aprender a olhar para aquilo que é eterno. A nossa vida vai muito além daquilo que nós estamos vendo aqui agora, aquilo que a gente pode pegar, apalpar. Nós estamos aqui tendo uma passagem, mas com os olhos na eternidade. Nós temos sim que buscar, trabalhar, viver, fazer o nosso melhor aqui, mas sempre olhando para o alto, sempre fazendo algo para o Senhor, sempre entendendo que o tempo que nós temos aqui, ele é precioso. E como Paulo diz, a gente tem que aprender a viver, aproveitando bem o tempo que nós temos, porque em tudo Deus tem um propósito. Em toda dor e toda lágrima que você derrama, o Senhor tem um propósito naquilo. Salmo capítulo 34, verso 8, é um texto muito conhecido também. O salmista diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, e como é feliz o homem que nele se refugia. Provem e vejam, o Senhor é bom. O versículo 5 desse Salmo 34 é o versículo que eu não canso de citar ele aqui, que ele fala que os que olham para ele estão radiantes de alegria, e o rosto dele jamais mostrarão decepção. Quando nós olhamos para baixo, nós nos decepcionamos com a circunstância, com as pessoas, com nós mesmos, e às vezes até com o próprio Deus. Mas quando nós aprendemos a olhar para Ele, nós não mostraremos decepção, e teremos o rosto radiante de alegria. Aprenda a olhar para o Senhor, aprenda a olhar para Ele. O salmista diz também que o Senhor me faz andar em lugares altos, o Senhor me faz andar altaneiramente. Quando nós estamos andando em lugares altos, a gente olha para as coisas lá embaixo, tudo parece tão pequeno. Eu até citei aqui na célula quarta-feira, quando a gente pega um avião, por exemplo, estava andando de avião, quando você olha para baixo e vê a cidade lá embaixo, tudo tão pequenininho, aqueles carrinhos assim, parece formiguinha. E eu creio que é isso que o salmista está dizendo: Senhor, me faça andar em lugares altos, para que quando eu olhe aquilo que eu estou vivendo nesse mundo, nessa vida que é passageira, nessa dor que é momentânea, eu entenda que há algo muito maior do que isso, e essa dor se torne muito menor do que parece ser agora. Sabe, eu sei que eu estou falando para pessoas aqui que estão passando talvez por um momento de dor também, e entenda que do alto vem o nosso consolo. Apocalipse capítulo 7, verso 17, é um texto que eu guardo no meu coração, desde a minha adolescência. Eu lembro que a gente ministrava ainda lá na igreja presbiteriana. Eu estava iniciando o ministério de louvor, de adoração. Eu comecei a tocar na igreja com 10 anos de idade. Eu acho que nessa época eu tinha, sei lá, uns 14 anos. Meu pai trouxe para mim não sei como é que chama, um pedacinho de pano, assim, um tecido, com um versículo. Sabe aquele tecidinho de você pendurar assim, parece uma bandeirinha? E o versículo que estava lá era Apocalipse 7,17.
onde diz que o Senhor enxugará dos teus olhos toda lágrima. E esse versículo eu sempre guardei no meu coração. Pois o Cordeiro que está no centro do trono os aposentará, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Quando você lê alguns versículos antes, ele está falando, ele está vendo o céu, ele está sendo apresentado a todo aquele reino celestial, e ele maravilhado com tudo aquilo. João, ele vê um povo com vestes brancas, um povo adorando ao Senhor, e ele pergunta, quem é esse povo? Então o anjo responde para ele, esse povo vem de grande tribulação, esse povo vem de grande dor, de grande luta, mas esse povo teve suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro, eles receberam novas vestes, eles estão diante do trono do Cordeiro, e aí ele começa a falar que o Cordeiro apacentará eles, vai pastorear eles, e o próprio Senhor enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Saiba que é um Deus no céu, que Ele te vê. Ele te vê no seu melhor momento, mas Ele te vê também no seu pior momento. Ele te vê quando você está voando nas asas do Espírito, mas Ele também te vê quando você está rastejando, tentando se levantar da lama do pecado que você caiu. Ele é Deus que te vê quando ninguém mais te vê. Ele é Deus que te vê e te entende. Quando a sua oração são algumas lágrimas que molham o seu travesseiro, Ele te vê, Ele entende o seu coração, Ele entende cada lágrima que você derrama. E Ele está aqui nessa noite, Ele está ouvindo o seu clamor. E talvez para você essa mensagem hoje não faça tanto sentido, porque você está vivendo um momento especial da sua vida, muito feliz, mas guarda essa mensagem no seu coração, porque o dia mal vem. E quando vier o dia mal, lembre-se que há um Deus no céu. Olhe para Ele, porque os que olham para Ele são radiantes de alegria. Os que olham para Ele não encontrarão decepção. Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem dEle, experimentem dEle. Experimentem uma vida no altar dEle. Experimente derramar diante dEle a sua dor, as suas lágrimas. E veja que o Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Se você quer ser alguém que não vai apenas passar por essa terra, mas vai deixar marcas por onde você passar, marca da salvação, marcas da glória do Senhor, entenda que a salvação, ela não custa nada, ela é pela graça, mas evidenciar a salvação custa tudo. A salvação não te custa nada, mas evidenciar a salvação te custa tudo. A gente vê homens e mulheres que se entregaram ao Senhor. A gente vê Paulo dizendo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa foi uma frase que no último dia, a última visita que nós fizemos ao meu pai, ele estava ali com os medicamentos, noradrenalina, dobutamina para o coração, para fazer o coração bater, para tentar regular a pressão, tudo já acima do que era o limite máximo para o peso dele, e a pressão dele estava, se eu não me engano, 5/3, algo nesse sentido, super baixinha. E o médico veio falar com a gente, e naquele dia, Deus trouxe o médico, ele não tinha passado ali ainda, e ele, Dr. Antunes o nome dele, e esse médico, ele, foi muito engraçado, que ele contou a história dele pra gente, a gente chorou junto, e foi um momento maravilhoso, e ele falou que todo dia que ele está de plantão, ele passa 3 horas da madrugada orando por todos os pacientes da UTI, e naquela madrugada ele passou orando pelo meu pai, ele falou que ele conversou muito com meu pai durante os dias que ele estava na UTI, que ele estava consciente, e ele é um médico cristão, e ele falou que ele estava naquele hospital não como médico, mas como missionário. Ele saiu da cidade dele, de Minas Gerais, e Deus mostrou para ele aquela cidade, Itajaí, ele estava ali, ele se formou em medicina com 41 anos de idade, por uma direção do Senhor, e ele estava com 50 e poucos anos, tinha 9 anos de formado, estava com 50 anos, e ele falou, eu não estou aqui como médico, eu estou aqui como missionário, e ele falou claramente, a situação do seu pai hoje é essa, aos olhos da medicina, se eu for falar para você como médico, não tem mais, se a gente tirar a medicação, o corpo ele para. A situação dele hoje é irreversível aos olhos da medicina. Mas ele falou assim, mas essa madrugada eu coloquei a mão nele, eu orei e falei assim, Senhor, eu quero ser confrontado como médico aqui. Ele falou que ele faz essa oração todas as madrugadas lá, eu quero ser confrontado como médico aqui. Eu quero que aconteçam coisas aqui dentro que eu como médico não vou nem saber explicar. Mas como servo do Senhor eu vou saber. Pensa num homem de Deus, e a gente conversando, teve aquele momento maravilhoso ali.
E essa foi a última visita que nós fizemos para ele. Foi no sábado, né? Foi um sábado à tarde. E a gente terminou aquele momento da visita ali, a gente saindo, com o coração cheio de alegria, de esperança, sabendo que a vida do meu pai estava na mão do Senhor, que naquela noite ele teria uma resposta, ou ele teria a cura, ou o Senhor levaria ele. Deus colocou essa certeza no nosso coração, e nós declaramos isso para o médico, e ele falou: eu creio nisso também. E a gente saindo ali, uma das enfermeiras que cuidou dele muito tempo, sempre via a gente ali e tudo, ela veio para o nosso lado com o olho cheio de lágrima, porque estava vendo o caso, estava vendo a situação, e depois de 31 dias, né, as pessoas começam já a se apegar um pouco à situação ali, e ela falou assim que, quando ele voltou para a UTI, ele veio ainda consciente, bem fraquinho, quase não conseguindo falar, ainda fez uma piadinha com elas ainda, falou assim: ei, Renê, ficou com saudade da gente? Pois é, fico com saudade, voltei. E um pouquinho depois ele foi entubado e ficou inconsciente, e não voltou mais. E ela falou algo para a gente que a gente nem sabia. Ela falou que um dia que ele estava bem debilitado, e sempre que ia trocar ele ali, mexer nele, fazer qualquer coisa nele, ele ficava muito ofegante, porque o coração estava muito fraquinho. E elas foram trocar ele, e ali, ele estava ali bem ofegante, e ela falou assim para ele: seu Renê, tá difícil, né? Ele olhou para ela e falou assim, ela contando para a gente, que ele deu um sorriso e falou para ela: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E ela começou a chorar, e aquilo ministrou o coração dela. Meus queridos, se for contar tudo que Deus fez esses dias, vou precisar de mais tempo. Coloque sua vida à disposição do Senhor. Levante todos os dias e fala: Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida hoje? Os dias maus vêm, são inevitáveis, mas a forma que você se posiciona muda tudo. Cada dor que você passa, cada crise que você passa, é uma oportunidade nova que você tem de crescer no Senhor. A palavra nos ensina lá em Eclesiastes que é melhor você ir numa casa onde há luto do que uma casa onde há festa, porque o luto te faz refletir sobre a vida, o luto te faz crescer, te faz amadurecer. A festa não, no máximo ela te mantém como você está. Então todo momento de dor que você passa, você tem uma oportunidade de tomar uma decisão, de se agarrar no Senhor e de viver aquilo que o Senhor tem para você naquele tempo, ou de murmurar, de se afastar e se entregar para aquela situação. Não se entrega, não se renda. Esses dias eu li uma história que eu já conhecia já de longo tempo, e aquela história caiu bem no meu coração naquele momento. Inclusive foi a Sabrina que compartilhou no perfil dela, a psicóloga Sabrina, a história do morango. Eu não sei se eu vou saber contar direitinho, depois você me corrige se estiver errado. Mas era uma história que na hora que eu li, eu lembrei dela, e aquilo caiu no meu coração de um jeito tão gostoso. E a história, o jeito que eu lembro, era mais ou menos assim, né? O cidadão, ele estava ali num campo, tinha um penhasco, e ele começa a fugir de um urso, muito bravo, que vem atrás dele. Ele começa a fugir, correr, e quando ele vê, ele cai naquele penhasco, e se agarra ali numa raiz de uma árvore, e fica pendurado naquele penhasco. Ele olha para baixo, aquela ladeira abaixo, que se ele cai, já era. Ele olha para cima, o urso, bravo, só esperando ele voltar para pegar ele. Aí ele olha para o lado e vê um pezinho de morangos. Ele olha e vê um morango, mas pensa no morango, vermelhinho, enorme, do tamanho da mão dele. Ele nunca viu um morango daquele jeito, chegava a brilhar o morango. A hora que ele olhou para o morango, fez até aquela musiquinha. Oh! Ele falou: que morango bonito. Ele esticou a mão, pegou aquele morango e começou a comer aquele morango e saborear aquele morango. E pensando: meu Deus, que morango delicioso, nunca comi um morango tão doce assim. E a história termina aí. E você pode perguntar: tá, mas o penhasco e o urso? Meu irmão, saboreie o momento que você está vivendo. O passado serve de aprendizado. Tudo aquilo que você já viveu no Senhor, seja bom, seja ruim, te trouxe até aqui, te fez quem você é hoje. O futuro, o amanhã, pertence ao Senhor, entregue a Ele. Não tenha ansiedade no seu coração pelo amanhã, mas viva o hoje. O Senhor tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida e através de você hoje. Viva o hoje. Seja alguém que manifeste a presença dEle, seja alguém que manifeste Cristo. Deixe Ele ser tudo na sua vida, e seja toda a sua vida para Ele. Mais do que ter Deus na sua vida, é importante que Ele tenha a sua vida nas mãos dEle.
O que vai fazer diferença de verdade na sua vida e na vida das pessoas que te cercam, não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Ele tem de você. É a sua obediência, é o seu coração. E vou dizer mais uma vez, a salvação não te custa nada, ela é de graça. Mas evidenciar a salvação na sua vida vai te custar tudo. Você está disposto? Isso muda toda a sua perspectiva. Quando Paulo diz, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu creio que ele estava olhando para o céu, olhando para a eternidade, falando assim, a minha vida, o que eu vivi até agora, não tem valor comparado àquilo que o Senhor tem reservado para mim. Então, Senhor, usa a minha vida conforme o seu querer. E eu sei que o Senhor tem para mim uma coroa de glória, guardada, para quando aquele dia chegar. Viva todos os seus dias olhando para o alto, olhando para a eternidade. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18. Eu amo esse texto. Paulo escreve o seguinte: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha o que ele fala, pois nossos sofrimentos, que sofrimentos são esses? Sofrimentos leves e momentâneos, passageiro, porque ele estava olhando de uma perspectiva diferente, ele estava vendo do alto, e todo aquele sofrimento parecia tão pequeno. E a gente fala aqui de um homem, que certa vez ele apanhou tanto, por pregar a palavra do Senhor, que acharam que ele estava morto, pararam de jogar pedra nele, porque achou que ele tinha morrido já. Um homem que ele escreve, eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Um homem que levava cicatrizes, um homem que literalmente apanhou, por pregar o Evangelho e viver Cristo. E aí ele pega e escreve para a gente o seguinte: esses sofrimentos leves e momentâneos, a gente olha para a nossa vida, depois de ver Paulo passando por tudo que ele passou, escrever que os sofrimentos dele eram leves e momentâneos, dá até vergonha de reclamar de algo. Por quê? Porque esses sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. O que ele quer dizer aqui? Que a glória eterna, aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você, é muito maior, e não se compara àquilo que nós vivemos nesse momento transitório, esses sofrimentos leves e momentâneos. Amém? E para encerrar, queria chamar já o pessoal do louvor aqui. Eu queria ler com você Filipenses 4:7, outro texto também que o Senhor tem bradado ao meu coração. Paulo está terminando a sua carta aos Filipenses, ele fala o seguinte: então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Quando as pessoas olharem para você e perguntarem, mas de onde vem essa paz? Eu estava aqui no velório do meu pai, e lá também no hospital, e algumas pessoas falaram isso para a gente: como que você pode estar em paz? Como você pode estar aqui sorrindo? Como você pode pegar o microfone e trazer uma palavra de salvação para o seu pai aqui no caixão? É a paz que excede o entendimento. Quando nós compreendemos isso, entendemos que a paz que o Senhor derrama sobre nós é uma paz que excede o entendimento, é uma paz que vem guardar o nosso coração e a nossa mente. Quando fala de coração, nós falamos de emoção. Ele é o Deus que derrama paz sobre nossas emoções. Aquele que está firme no Senhor, aquele que tem os seus olhos fixos nele, está olhando para Ele, tem a paz de Deus inundando seu coração, os seus sentimentos. Não se desespera por qualquer coisa, porque sabe que é um Deus no trono, que Ele é soberano, e guarda nossa mente. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vivemos, é uma paz que não tem lógica. É isso que o texto está dizendo, não tem lógica, porque excede o entendimento. Não é uma circunstância que me deixa em paz,
Não é algo que eu raciocino, aquilo cai no meu coração, falando, eu estou em paz, porque o Senhor ouviu a minha oração. Eu estou em paz, porque o Senhor ouviu o clamor da igreja, porque o Senhor curou meu pai, ele saiu da UTI. Eu estou em paz, porque aquilo que eu pedi, o Senhor fez. Não, eu estou em paz, mesmo o Senhor tendo recolhido meu pai. Eu estou em paz, mesmo a cura não vindo. Eu estou em paz, mesmo a situação sendo adversa. Porque a paz excede o entendimento, eu não preciso entender, eu tenho apenas que fixar meus olhos nele, e receber dele, uma paz que inunda o meu coração e a minha mente, e guarda tudo que há em mim. Se coloca de pé, vamos orar.